A gente fala agora da guerra na Ucrânia. A Rússia realizou exercícios militares navais no Mar Báltico após ações conjuntas dos países da OTAN na mesma região. Vamos então acionar nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Qual a leitura que os líderes europeus fizeram dessas ações? Luca, boa noite. Boa noite, Vitor, Kalina e toda a nossa audiência. A gente vê que as tensões também têm passado além do território ucraniano. No Mar Báltico, uma região muito importante, porque lá temos membros da OTAN e também a Rússia, entre eles a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, também temos parte da Alemanha e o exclave russo de Kaliningrado. E agora, com a possível entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, caso isso seja aprovado, a Rússia seria então o único país a ter acesso ao Mar Báltico a não fazer parte da OTAN, então ela estaria sozinha. Portanto, eles fizeram testes militares, os russos, com dezenas de navios de guerra e aeronaves também, o que deixou preocupado muitos desses países, ao mesmo tempo que, como uma resposta a esses exercícios russos, a OTAN também, mostrando seu apoio para a Finlândia e Suécia, mandou parte de seus navios de guerra também para patrulhar as águas do Mar Báltico, inclusive o USS Kearsarge foi o maior navio de guerra que já atracou em Estocolmo, capital da Suécia. Então a gente vê que os países mostram o seu apoio, estão aí remanejando também para deixar claro quais são os territórios pertencentes à OTAN e quais são pertencentes à Rússia, mas de qualquer maneira essas tensões são bastante preocupantes considerando todo o histórico de guerras mundiais que nós temos aqui na Europa e também pensando na brutalidade que tem acontecido na Ucrânia há mais de 100 dias. Inclusive, um dado que o próprio governo ucraniano divulgou hoje pela manhã é que há falta de munições. Eles dizem que para cada peça de artilharia que eles possuem, os russos possuem entre 10 e 15 peças, portanto, muito provavelmente eles não consigam frear os âmbitos russos, as iniciativas russas dentro da região do Donbás, onde as conquistas têm sido bastante frequentes, principalmente agora que a cidade de Severodonetsk, uma das mais importantes que ainda faltam ser conquistadas, praticamente caiu na mão dos russos, e também eles dizem que o número de baixas é bastante alto. O presidente Zelensky falou um número entre 60 e 100 soldados morrendo todos os dias, enquanto que o porta-voz da presidência da República, Mikhailo Podolyak, disse que esse número pode chegar a 200 soldados mortos todos os dias e mais 500 feridos. Portanto, a guerra no Donbás tem sido bastante sangrenta, bastante complicada, ao mesmo tempo que a população russa, de minoria étnica russa naquela região, de certa forma aceita com maior passividade a entrada dos russos, o que é uma contraposição a toda aquela resistência mostrada pelos ucranianos no nordeste do país e também na região de Kiev, onde eles conseguiram manter pelo menos o controle sobre a Ucrânia. A gente vai continuar acompanhando, mas realmente não há previsão dessa guerra acabar, já que nenhum dos países também mostra alguma iniciativa para retomar as conversas diplomáticas. Mudando um pouco de assunto, Luca, hoje aí na Alemanha, de onde você fala com a gente, um homem invadiu uma universidade e deixou feridos. O que já se sabe sobre esse episódio, Luca? Na cidade de Hamm, aproximadamente, onde um homem com uma faca em uma universidade entrou e feriu 4 pessoas, inclusive uma delas está hospitalizada. A polícia prendeu o homem responsável por esse ataque e vai fazer os demais esclarecimentos. Nós vimos que essa semana também um carro dirigiu sobre uma calçada em Berlim, acabou vitimando uma professora de escola, deixando outras pessoas gravemente feridas. Acredita-se que foi intencional, mas aqui, como é de praxe, a polícia alemã faz todas as investigações e conclui tudo antes de divulgar informações para a imprensa. Então, a gente vai continuar acompanhando e assim que tiver um laudo definitivo do que aconteceu, tanto no caso da facada quanto no caso do atropelamento, nós vamos aqui passar para toda a nossa audiência da Jovem Pan News também. Perfeito, vamos aguardar então. Obrigado, viu, Luca, pelas informações. Bom final de semana aí para você. Rodrigo Constantino, queria saber a sua leitura em relação à primeira informação que o Luca trouxe para a gente dos exercícios navais realizados hoje pela Rússia. É algo que deve sim gerar preocupação nos vizinhos da Rússia ou não? Se trata mais de uma manobra retórica? Essas imagens aí que acompanhamos dos exercícios navais, elas são motivo de preocupação de fato ou não?
Olha, Brown, a existência da Rússia sob o comando do Putin, ainda mais depois do que fizeram na Ucrânia, já é motivo suficiente de preocupação para todos os vizinhos. Não por acaso alguns países estão tentando acelerar o processo de entrada na OTAN. Né? Então, o Putin tem pretensões imperialistas. Ele lamentou como uma grande tragédia diplomática o debacle, o fim da União Soviética. E vamos lembrar que ele era, ainda muito jovem, um importante diretor internacional da KGB. Né? Então, é óbvio que isso aí assusta. Né? Ele está querendo demonstrar força, ele está querendo mostrar que é para levar a sério a mensagem dele. E, infelizmente, aquelas previsões, aquelas análises que fizemos aqui desde o começo dessa guerra, meses atrás, elas se mostram acertadas. Quer dizer, isso era uma guerra que não ia ter um término rápido, que as sanções impostas pelo Ocidente não iam ser suficientes para fazer o Putin recuar, e que a resistência ucraniana está mostrando bastante heroísmo e bastante coragem, mas é isso aí, são baixas militares e civis grandes todos os dias, né? É uma tragédia humanitária. E não vai, infelizmente, nada leva a crer, acabar tão cedo. Pois é, enquanto a Rússia faz esses treinamentos, SCAF, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, faz apelo ao Ocidente pedindo mais munição, senão o país pode perder a guerra. Kalina, eu acho que o Zelensky está tentando envolver o mundo na guerra dele. Esse é o grande erro de falta de humildade, de entender que já perdeu a guerra. Eu acho que quando você está perdendo a guerra desde o início e sabe que é irreversível, você tem que procurar o diálogo, e seria muito melhor Zelensky atrair o Ocidente para o diálogo, para a diplomacia, coisa que ele não faz. Teve semana que ele disse que Putin não queria recebê-lo, que ele queria ir lá e que Putin não respondeu. Por que ele não apela ao Ocidente, à OTAN, à comunidade europeia, para o diálogo? A gente não vê Zelensky fazendo isso. Obviamente que Putin não está nessa posição. É ele que iniciou a guerra, ele está vencendo a guerra a duras penas, quebrando o seu próprio país, também para ele não é bom. Essa guerra só vai acabar quando Zelensky calçar a sandália da humildade e perceber que nenhuma ajuda vai recuperar a crise humanitária e o que está destruído no seu país. Ele precisa urgentemente parar com a destruição, né? Buscar o diálogo e, obviamente, ceder. Se ele não ceder alguma coisa, isso não vai acabar. E é preciso diálogo e, obviamente, que essa diplomacia falida europeia não está conseguindo fazer.